ela é editada por milhões de colaboradores, só que esses milhões, ela foi criada em 2001, né? Então de 2001 até agora. Atualmente tem alguns, mais ou menos, eu tenho esse número aí, 130 mil que são considerados editores ativos, a gente pra caramba, né? No mundo inteiro, porque no último mês fizeram uma edição. Hoje em dia tem 288 diferentes versões idiomáticas, tá vendo? Isso aí é uma coisa que toda hora eu vou fazer a apresentação, tem que atualizar, porque toda hora está sendo criada uma nova versão. E é o 6º site mais visitado na internet. Hoje em dia tem quase 5 milhões de artigos em inglês e 870 mil, mais de 850 mil. Então ela foi uma derivação de uma outra enciclopédia chamada Nupédia, que foi criada, mas dentro daquele outro conceito, chamar uma equipe de bastante gente, especialistas para escreverem sobre assuntos e tal. Só que ela não evoluía, o trabalho estava sendo muito lento e ia demorar muito para chegar a um resultado assim, mais abrangente. Então, eles tiveram essa ideia de abrir, de fazer uma enciclopédia colaborativa que todo mundo pudesse editar. Isso foi em 2001. Então, hoje em dia tem 225 milhões de colaboradores registrados, 128 mil que são considerados ativos. E qualquer pessoa pode editar, a não ser essas páginas protegidas, que são realmente uma minoria. Quando vocês tiverem curiosidade, vocês podem entrar, que a maioria das páginas vocês vão poder mexer. Então, eu trouxe essas imagens só para mostrar assim, a interface, né? Esse verbete, por sinal, foi um verbete que eu trabalhei em sala, quando eu estava dando aula na UERJ, o hipertexto. Então, essa é a primeira aba, quando você entra, né, no verbete hipertexto, você tem essa aba. Mas você pode acessar outras abas, aqui em cima, tá vendo? Então, essa aba editar, aí você já alcança uma interface que você pode editar como se fosse um Word, né? Mais ou menos. Só que não é um Word, ela tem menos coisas de formatação, essas coisas todas, né? Então aqui, ó, tem editar, você pode ver até o código-fonte, aqui que eu vou mostrar. Aqui está, edição, como fica para você, né? É só você colocar o mouse aqui, você acrescenta alguma coisa, tira alguma coisa. E aí a discussão. Aqui é a entrada, né, dessa página de discussão que a gente acessou aqui por cima. E, ó, editar, então, como é a enciclopédia lusófona, tem muita coisa que é do português de Portugal, né? Então, editar, não é editando, né? Então, aqui você coloca observações para aquelas pessoas que estariam também mexendo no texto. Então, o hipertexto não necessariamente ocorre dentro da rede, pode ocorrer em um ambiente virtual contínuo, ou pode ocorrer até, né, o hipertexto mesmo, assim, dizem da literatura, da poesia, que pode ser considerado hipertexto, são outras leituras. Mas, enfim, eu quero dizer que aqui você pode discutir esses assuntos. Eu mudei ali aquela referência, porque aquilo está errado, e eu considero isso e aquilo, né? E uma coisa também que é bem importante é o histórico, porque você pode ver desde que o verbete foi criado, tudo que aconteceu, e clicando, né, nessas coisinhas, nesses links, você chega à versão, aquela versão. Então você pode alcançar todas as versões que o verbete teve, para você acompanhar como é que ele foi evoluindo, né, entender. Então a grande questão é a credibilidade, né, assim, porque como é que que é o que todo mundo fala, ou um senso comum fala, né, da Wikipédia, como é que uma obra é produzida por quem quiser editar, que não é por especialistas, qual é a confiabilidade que tem esses dados lá. Mas aí tem um contraponto, né, que é a revista Nature publicou uma pesquisa que foi feita em 2005, que comparou, não os mesmos verbetes, mas pegou uma seleção de especialistas para observar, para avaliar verbetes da Britânica e da Wikipédia. E chegaram à conclusão que eles tinham mais ou menos o mesmo número de erros. Quer dizer, isso é uma coisa também importante. A gente sabe que o livro impresso também tem erro, não é só a internet, né? Então, o que eu tentei descobrir foi exatamente aquela história. Como é que, então, isso que é feito por todo mundo ganha credibilidade, né? Você falou em filtro. Não é exatamente filtro, mas são mecanismos que eles foram criando para tentar exatamente se contrapor essa ideia de que isso é feito por todo mundo, não tem validade nenhuma, né? Então o que é o autor, né? O sentido de autoridade do texto?
Então, dentro da minha pesquisa, eu procurei também ver assim, a genealogia da palavra autora, onde que ela levava, para a gente tentar entender, para eu tentar entender, né? Então, por que que chegou-se a essa conclusão de que o autor é uma pessoa que da sua interioridade tem uma inspiração e cria alguma coisa única, original, né? Então, da onde é que vem essa palavra autor? E aí não descobri nem na genealogia nada que levasse a esse sentido, de um gênio criador, de uma subjetividade criativa, né? Então, do latim tem agere, que tem mais a ver com atuar ou performar, né? Que pode lembrar uma visão do Roland Barthes, da escrita como agir através da linguagem. Tem também augere, que quer dizer crescer, então não é uma coisa como uma origem, uma coisa original, mas o desenvolvimento de alguma coisa, né? E auio, que é relacionado às conexões da estrutura poética, né? Como uma articulação de códigos, e do grego só que vai ter autentium, que remete à ideia de autoridade e aproxima um pouco dessa noção de autor, né? Como alguém que legitima assim, o texto. Chega lá no ponto que é o modelo de validação da Wikipédia. Né? Como é que acontece quando essa pessoa publica direto e como é que ela consegue ter o mesmo nível de erros, né, vamos dizer assim, da enciclopédia britânica. Então, ao longo dos anos, eles foram sofisticando um sistema de validação. Né? Primeiro, era só as pessoas publicavam e aí era tudo voluntários, né? Então, primeiro foi aquela iniciativa de tentar juntar professores, especialistas para fazer, mas aquilo estava indo num passo tão lento que aí falou assim, não, vamos fazer o seguinte, vamos abrir para qualquer pessoa editar. E com isso a gente vai conseguir fazer com que a coisa cresça mais rápido. Entendeu? Então, no início, começou a pintar muito isso mesmo, de vandalismo, informações erradas. E como não existe uma equipe paga para tomar conta, e também depois a coisa foi tomando uma dimensão que, nossa, essa equipe ia ter que ter que tamanho, né? Essa é uma outra dúvida que eu sempre tive quanto à questão comercial. Quer dizer, eles admitiram uma série de autores anônimos e não pagavam esses autores, mas de qualquer forma tinha algum custo administrativo, né? Tem um custo operacional, assim, de servidores que tem que ter, né? Programação. Como é que eles fazem frente doações. a esses... doações. Tipo um crowdfunding. Então, de tempos em tempos, você entra no Wikipedia, tem lá falando lá, doe para sustentar esse projeto, não sei o que. E como ela tem uma abrangência muito grande, mundial, o nível de arrecadação tem sido suficiente, satisfatório. E não é, assim, o conceito não é bem o que você falou, assim, de eles admitirem colaboradores. Qualquer pessoa chega lá e se registra, eu, você, qualquer pessoa, de qualquer nível escolar, de qualquer região do mundo. Você não passa por uma avaliação que você pode ser aceito ou não. A princípio você é aceito. Agora, se você começar a fazer muita bagunça lá dentro, aí você é suspenso. Aí eles pegam o número do seu IP e não deixam mais você entrar. Quando você tenta entrar, você não, você está suspenso, aí suspende por um tempo e depois suspende por mais tempo e vai suspendendo, acho que definitivamente, não sei se existe, mas... E quem resolve essas suspensões? Então, só são administradores. Como é que eles chegam ao cargo de administradores? Eu vou falar daqui a pouquinho. Então, resumindo, né, esse sistema deles, que é um sistema sociotécnico, primeiro, eles criaram mas se você começa eu falo eles, mas é uma comunidade. Se você começar a participar, você vira membro dessa comunidade e você pode começar a discutir esses procedimentos também. O número de interferências. O administrador também, pela participação dele, aí quanto mais você faz, você vai crescendo na sua reputação ali naquela comunidade, aí você pode se candidatar a ser administrador. Aí tem uma votação na comunidade, fala, não, realmente o fulano, ele editou não sei quantos mil artigos, ele é um cara influente, ele está querendo... Que tem esse conceito mesmo, assim, de estou fazendo uma coisa que é boa. Uma meritocracia. Uma meritocracia e estou trabalhando por um bem comum.
Então, estou me dedicando a melhorar esse bem comum. Então, não é uma avaliação só de quantidade de interferências, mas também da qualidade, que são os seus pares que vão dizer, né? Então, tem uma votação na comunidade. Como é que é essa votação? Tudo online, esses robôs que colocam. E uma coisa que eu achei muito interessante, que tem robô que produz verbetes. Né? Esse negócio de falar de autoria, então uma autoria que é do robô, que é maquínica, não é humana, né? Aí eles consultam bancos de dados e pegam partes lá daquele banco de dados sobre principalmente coisas geográficas e criam artigos. Estudando a UFPE do Zófona, tem 60 administradores, né? Então 60 pessoas que foram eleitas, que são as pessoas que trabalharam mais, e por isso foram eleitas administradoras, e esse pessoal é que pode suspender alguém porque está fazendo muita edição que não tem nada a ver, e várias outras coisas, e deletar artigos. Então, 871 artigos, e tem 208 robôs que estão aprovados para trabalhar, para poder... eles também, cada robô tem que passar pela comunidade para ver o que esse robô está fazendo, para ver se ele pode entrar e atuar dentro da UFPE. Se você não for administrador, se você for registrado há mais de 90 dias e tenha feito pelo menos 300 edições, você tem direito ao voto em várias situações. Robôs, né? 208 robôs, 31% das edições. Como eu falei, eles podem detectar... 31% das edições? Eles detectam ações de spam e vandalismo, erros de ortografia, colocam links internos e podem bloquear o usuário. O que eu acho mais interessante é que criam conteúdo, né? E os robôs hoje em dia também estão sendo usados no jornalismo, né? Eu tenho acompanhado isso, tem alguns jornais, principalmente lá fora, que os robôs é que fazem informações meteorológicas, não sei o que, é tudo robô. E aí são dados que você pode calcular e... É só você consultar e colocar, né? O robô é burro, o robô faz exatamente o que você pede que ele faça. Se o robô é rápido, é tudo, não. O robô é exatamente o que você pediu. Então, aquilo que eu falei, né? Então, tem muitos problemas, tem muita briga entre veteranos e novatos, né? E a maioria das edições dos novatos, ela é apagada. Porque aí, às vezes, você não se encaixou nas normas editoriais, não sei o que lá, entendeu? Mas isso acaba levando para um desânimo, né? E houve aí uma época, eu acho que até hoje também está assim, que teve um decréscimo muito grande de colaborações na Wikipédia. E eles entraram com um projeto, até vieram aqui para o Brasil, de fazer parceria com universidades, para as universidades, os professores, junto com os alunos, trabalharem os verbetes, não sei o quê. Então, eles tiveram assim, muito decréscimo de colaboração por conta disso, né? E a notoriedade, relevância, que foi o negócio que eu citei ali do Wikipédia, e uma neutralidade que é inalcançável, né? E, então, assim, ele fala de ser enciclopédia livre, com colaboração, mas no fundo a gente vê que é esse modelo dele que ele tem, para garantir que as informações tenham qualidade, acaba tendendo à centralização. Porque esses administradores, eles têm bastante poder, né? Para ir cortando a ação dos outros voluntários que não têm a mesma posição deles. Então a gente vê que é um sistema que tende à centralização.